As exigências do mercado de trabalho estão levando pais e mães a anteciparem o início da vida escolar. Há 30 anos, a maioria das crianças entrava em uma escola após os 6 anos de idade. Hoje, ainda bebês já estão nas escolas. Especialistas no assunto defendem a necessidade de garantir o desenvolvimento de forma adequada, com brincadeiras lúdicas, até garantindo a vivência da chamada primeira infância. O impacto de ocupar as crianças de forma estressante é nocivo e pode aparecer apenas na vida adulta. A pequena Clara se delicia ao sair da escola na companhia do pai e da mãe. Há pouco mais de 6 meses ela está na escola e pelo menos um dos dois acompanha de perto a filha. Aos 2 anos e 8 meses, Clara ainda não sabe, mas é uma criança privilegiada. O investimento que se faz nos primeiros períodos de vida de uma criança, eles são fundamentais. Fundamentais no início de construção desse pequeno indivíduo. Eu pude acompanhar todo o processo de desenvolvimento psicomotor, cognitivo da minha filha com muito cuidado e muito atenta ao estímulo. Eu estava considerando que o fato de estar próxima de uma criança, dedicada a isso e sendo mãe dessa criança, assumindo esse papel na sua integridade, eu tive o cuidado de trazer para ela estímulos que eu considero positivos, dentro dos valores que eu acredito, de uma forma direta, simples, afetiva e amorosa. Segundo a mãe de Clara, a possibilidade de criar a filha traz resultados diários. Considerando que ela teve uma individualização muito bem cuidada, a construção do que é esse início dela de percepção de si mesma, de autoconhecimento, de se perceber, eu acho que ela tem mais oportunidade de trazer para si, de uma forma muito mais positiva, o contato com o outro. E será fundamental para a formação futura da menina, quando o senso de direitos e deveres deve estar completo. A gente tem um amadurecimento social sobre discussão de direitos da criança, a gente tem um amadurecimento político e legal do que a criança tem direito, do que cabe à criança, do que não cabe à criança. De acordo com esta pedagoga, as obrigações profissionais têm levado famílias a antecipar a iniciação das crianças na escola, mas essa necessidade tem um preço. O que a gente precisa tomar cuidado é cuidar dessa infância de forma correta, né? A gente vê escolas cada vez mais aplicando conteúdo com crianças muito pequenas, por exemplo, né? E nessa primeira infância o que importa são outras coisas, né? Importa é socializar, é brincar, é ter esse espaço de brincadeira garantido, né? Do faz de conta, do lúdico. E cada vez mais a gente vê conteúdos e aula de inglês, aula de informática, aula de balé, para essas crianças como se elas fossem mini adultos. As crianças sabem que há limites e aprendem a trabalhar cada um deles. Nas salas de aula, as regras são definidas em grupo. A decisão do que é preciso pedir emprestado, do que não se pode contar e da preservação ambiental partiu dos alunos. Não adianta vir com as regras de cima para baixo para as crianças sem que elas sejam coautoras desses combinados, né? Elas precisam ser coautores disso para internalizar e para poder dar certo, porque senão é como eu falar para ele que aqui na escola não pode chupar bala, porque não pode. Aos poucos, as crianças entendem a construção social e, sem saber, se fortalecem para as exigências impostas pelo novo modelo familiar, em que os pais trabalham enquanto os filhos ficam na escola. As crianças aos 6 anos, quando entram na escola, elas já estão no mundo letrado, né? No mundo das letras. E aí eu acho que tem uma expectativa da criança, assim, de conhecer as letras, de conhecer os números, de poder interpretar isso, do medo de não ser aceita no grupo, do medo, né? O dente cai. Tudo aos 6 anos acontece, né? Na verdade, as crianças deveriam ter tempo para brincar, para aproveitar a vida, viver de uma forma lúdica. E é claro que essa vida estressante, essa vida desgastante para as crianças é tão nociva quanto é também para os adultos. Claro que os mais jovens sofrem muito mais, porque você vê essa geração muito mais descomprometida, muito mais desligada de determinadas responsabilidades. Por quê? Numa determinada fase da sua vida, principalmente na transição para a adolescência, eles passam a ver os pais como meros provedores. Mas nem todos os adolescentes pensam assim. Na escola onde passam a maior parte do tempo, estes discutem a importância da educação para que o cumprimento das leis voltadas a eles
seja real. O Brasil ainda tem aquela distinção de classes. Então, aquelas pessoas que têm maior poder aquisitivo podem dar maior educação, melhor saúde, tem melhor transporte, né? Nos quesitos publicamente falando. Então, muita coisa tem que ser mudada. Principalmente educação. Como eu havia falado, é a chave. É bem clichê isso, mas é a chave do progresso para o Brasil. Reduzir diferenças é fundamental para o futuro do país, de acordo com esta supervisora do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que se observa são muitos jovens querendo conciliar trabalho e estudo nessa faixa etária do ensino médio. E o que acontece é que os jovens chegam para o estudo com baixo rendimento. E logo eles dão maior prioridade ao trabalho. Eles sentem um apelo de consumo assim, muito forte e o ensino passa a não ser prioridade. Os adolescentes acreditam que o país precisa de mais. Embora admitam avanços, dizem que ainda é necessário ampliar a discussão das leis existentes. O principal questionamento é o poder de voto aos 16 anos, sem a maioridade. Eu não concordo com essa incompatibilidade, porque eu acredito que as pessoas aos 16 anos elas já têm a capacidade de responder pelos seus atos, por que aos 18 anos? Então, eu não concordo com isso. Com 16 anos de idade, ele já alcança o conceito de cidadão. Pode decidir o destino do seu país, é claro, em coletivo, escrutínio, voto, eleição. Elegendo presidente, governador, prefeito, vereadores, deputados, senadores, todos os cargos eletivos dessa nação. Entretanto, ele ainda não alcançou a maioridade civil, porque não é uma emancipação ter o título de eleitor nessa idade. Aí é facultado a ele já exercer a sua cidadania. Não é obrigado, como aquele que tem 18 anos, que teria que realmente ter o seu título. Para este professor de Direito Constitucional, a questão vai além. Ele parte do princípio de que a razão para os mecanismos que protegem os adolescentes nessa faixa é que eles ainda estão em formação. A ideia básica é que é um princípio protetivo da criança e do adolescente. Nesse princípio protetivo, você tem que ter acesso à educação, acesso a ambientes seguros, ambientes saudáveis. Você tem que possibilitar que essa criança se desenvolva adequadamente no ambiente familiar e no ambiente social adequados. E evidentemente que ao, por exemplo, infringir determinada lei, a criança e o adolescente vão ter um tratamento diferenciado do que tem um adulto, por não ter exatamente a compreensão do fato que está ocorrendo, e a mesma coisa em relação à proteção que a sociedade deve ter em relação àquela criança, àquele adolescente. E garantia de direitos é o que esperam os idosos. No próximo bloco você vai ver que cada vez mais ativos, eles têm um papel importante na sociedade brasileira. Mas reclamam. Mesmo com o avanço das leis, a falta de conscientização das pessoas dificulta a efetivação plena do Estatuto do Idoso.